Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Estamos aqui novamente no improviso e você já sabe, quando eu estou no quarto é porque queremos falar sobre questões de espiritualidade, tá bom? E, geralmente alguma experiência que eu passei e gosto de refletir com vocês, tá? E a experiência foi a seguinte: algumas pessoas me procuraram para conversar. E na conversa elas estão assim muito preocupadas com vultos que aparecem na casa, arrepios, a pessoa sente a presença de algo na casa, no quarto, sente a presença na cama. Então a pessoa ela valoriza muito os seus sentidos e atribui essa dimensão dos sentidos. Ela sente um arrepio, ela sente um frio, ela sente um movimento, ela sente um toque, ela sente algo próximo, ela sente um vento e ela atribui isso a questões espirituais. Ela atribui isso a questões de fé, atribui isso a espíritos ou a demônios e etc, etc, etc. E geralmente a pessoa pega e ela dispensa já num primeiro momento as causas naturais, as questões físicas, as questões de lógicas que nós podemos deduzir ao ver a realidade, ao olhar o ambiente, a perceber isso. O fato é que a pessoa ela foi dominada pelo medo, de tal maneira que ela já não está podendo mais ficar na casa e ela está pensando em vender a casa porque ela sente que ali na casa existe uma presença paranormal, sobrenatural, a presença de alguma entidade que esteja a tirar a paz da família ali presente. Então, esse exemplo que eu estou dando, ele acontece com muita frequência. E o ser humano, ele valoriza por demais aspectos que possam indicar uma sobrenaturalidade. Então as pessoas são meio que fascinadas pelo sobrenatural. Mas por trás disso, essa fascinação pelo sobrenatural revela uma fé infantil. Uma fé infantil. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, Paulo vai dizer: olha, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança. Quando eu me tornei adulto, eu deixei o que era próprio de criança. Então, nesse sentido, nós percebemos por trás desta onda onde as pessoas valorizam demais o sobrenatural, nós percebemos o medo de um lado e a fé infantil do outro. E geralmente a fé infantil, ela caminha de mãos dadas com o medo. As pessoas que têm uma fé muito infantil são pessoas que são diariamente dominadas pelo medo. São pessoas que enfrentam o medo frequentemente. E, na realidade, é o medo que acaba dominando a pessoa. Então, nós temos medos naturais a partir daquilo que é físico e natural. Medo de ladrão, medo de assaltos, medo de gente que fala mal, medo de planos que as pessoas fazem contra nós. Então, nós temos muitas razões naturais para ter medo. Medo de ficar desempregado, medo disso, medo daquilo, medo da inflação, medo de ser chifrado, medo de que falem mal da gente por trás, medos e medos e medos. Então, há muitas razões naturais para ter medo. Agora, as pessoas, além desse medo, criam medos que partem do sobrenatural.
então eu tenho medo de mal olhado. A pessoa fez ali, a pessoa olhou feio para mim, nossa, ali tudo, nossa, a minha vida vai para trás, a minha vida está agora acabada, porque a pessoa fez um mal olhado para mim. Ai, eu tenho medo de despacho. Ai, eu tenho medo disso. Ai, porque acho que fulano está com demônio. Nossa, ai, o inimigo, o encardido. Ai, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Né? Ai, que Deus me livre, que Deus me guarde. E aí a pessoa procura amuletos e orações para se libertar destes medos, só que esses medos nunca desaparecem, porque a crença da pessoa está fixada no sobrenatural, o que denota aquela fé infantil. E quando nós temos a fé infantil anda de mãos dadas com medo, e esse medo ele reforça a fé infantil. Por isso, então, esse nosso pequeno bate-papo quer indicar exatamente que é preciso ficar adulto. Adulto na fé. A nossa fé não pode ficar somente naquele esqueminha de sopinha de maçã. Paulo vai dizer, em sua carta, Paulo vai dizer que, olha, eu quis dar para vocês alimento sólido, mas, no entanto, vocês precisam de leite. Paulo quis dar para a comunidade alimento sólido, comida de gente adulta, adulta na fé, quis dar evangelho, quis dar razão de seguimento de Jesus. Mas as pessoas na comunidade ainda estão no leitinho, ainda estão no sobrenatural, no medinho, no medo de diabinho, no medo de demoninho, no medo disso, no medo de mal olhado, no medo de comida macumbada, no medo disso, no medo daquilo. E a pessoa é escrava do medo e é escrava dessa fezinha infantil. A pessoa não cresce na fé, não vira homem, não vira mulher. É sempre uma criancinha na fé, cheia de medinho. Mas o discípulo e a discípula de Jesus quer comer alimento sólido. Quer comer aquilo que sustenta. E o que sustenta o discípulo e a discípula de Jesus é o Evangelho. E o Evangelho nos leva a Cristo porque é a própria presença de Cristo na vida. E quando nós optamos por Cristo na vida, nós deixamos a fé infantil para viver a liberdade da fé, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nesse sentido, minha irmã e meu irmão, nós ainda temos nas nossas comunidades cristãos e cristãs dominados pelo medo, pela superstição, dominado pela fezinha infantil. E a pessoa ela acredita muito nas histórias da carochinha, acredita muito naquelas narrativas infantis, acredita muito nos amuletinhos da fé, inclusive nos amuletinhos católicos, tal tercinho, tal escapularinho, tal coisinha, se eu colocar, o diabinho não vai me afetar, então vou colocar uma medalha de São Bento desse tamanho no meu peito, eu vou dormir com tal patuá, com tal coisa, porque assim o maligno não vai tomar conta de mim. Nós vamos vivendo essas coisas, vamos colocando a nossa proteção em objetos, em símbolos, e não na experiência da relação nossa com o Deus da vida, na experiência de intimidade nossa com Jesus de Nazaré, com o Cristo, o libertador. A fé fica infantil, fica aquela fezinha de criancinha, qualquer coisinha desaba, qualquer coisinha a pessoa desmonta, porque a pessoa não tem a solidez daquela fé livre, libertária, aquela fé onde eu livremente quero seguir os passos de Jesus e eu livremente quero arcar com as consequências de minhas escolhas, porque eu livremente tomei a minha cruz para seguir os passos de Jesus. A fé adulta pressupõe a maturidade de que essas ideias das forças sobrenaturais, essas ideias, elas pouco vão fazer diferença na minha vida.
pouco vão fazer diferença. Uma pessoa olhou feia para mim, simplesmente é o quê? Uma pessoa que olhou feia para mim, que pensou mal de mim. Ai, mas ela tem o poder com o olhar dela de afetar a minha vida? Não, não tem o poder. Não tem esse poder. Ai, mas porque tal comida ela tem o poder? Não tem esse poder. O que entra pela boca não vai para o coração, vai para o estômago. Do estômago vai para a privada. É o que sai do coração que torna o ser humano impuro, diz Jesus, Marcos capítulo 7. Assim então, o que acontece? As pessoas estão muito fixadas nessas coisinhas. O que eu vejo de pessoas adultas com medinhos de fé, uma fé muito medrosinha, muito infantil. Dá até dó. Nós não nascemos para ser escravos dos medos. Deus é amor. Quem se arrisca a viver no amor, o amor lança para longe o medo. Primeira carta de São João. O amor lança para longe o medo. Jesus fala para nós, coragem, sou eu. Nós já temos muitas razões para ter medo. Razões naturais, razões físicas. Nós temos. Algumas pessoas estão com medo do coronavírus. Tem razão, é perigoso. É uma razão natural, real. Ah, agora eu tenho medo. Ah, eu tenho medo de passar em tal lugar porque é assombrado. Gente, o que é isso? Ah, é porque eu estou sentindo tal coisa. Você está sentindo, mas não existe. Ah, eu vi um vulto. Você viu, mas não tem nada lá. É medo. Ah, mas eu ouvi alguém me chamando. Você ouviu, mas não tem ninguém te chamando. Ah, é porque eu senti um arrepio quando tal pessoa falou. Eu acho que ela é do mal. Não, ela não é. Ah, é porque acho que fulano tem inveja de mim. Você não tem, a sua vida não é invejável. Ninguém quer que tenha inveja de você porque você é uma pessoa simples, normal. Como eu sou normal. Ninguém quer ter inveja de mim, gente. Eu sou normal. Minha vida não é invejável. E se alguém tiver inveja de mim, eu tenho pena dele, porque ele podia ter inveja de tanta coisa boa, vai ter inveja de mim. Ah, mas a pessoa se acha. A pessoa se acha a pessoa mais importante do mundo. Ai, porque fulano tem inveja de mim, porque ciclano tem inveja de mim. Sua vida não é invejável. Você tem problema como todo mundo. Você é normal como todo mundo. Você acorda, você vive, você dorme como todo mundo. Sua vida não é invejável. Tira isso da cabeça. Sua vida não é invejável. Simples assim. Ninguém tem inveja de você. A pessoa pode ter inveja de alguma coisinha que você tem, mas não de você. Você não tem razão de ter inveja de você. Então tire isso, tire essas coisinhas que revelam medinhos, fé infantil. Tire isso da sua vida. Nós precisamos crescer como adultos. Essa historinha de invejinha, mal olhado, mal agouro, isso. Nossa, gente, olha, eu já estou cheio disso. Já estou cheio disso. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos. Nós somos seguidores de Jesus. Como seguidores de Jesus, nós precisamos ser o que nós somos. Discípulos e discípulas. Adultos. Eu sigo Jesus porque eu quero segui-lo. Ele me chamou, eu quero. Livremente. Eu quero viver sem esses medos. Já bastam os medos que eu tenho, que são naturais. Eu não quero ter medo de coisinha de sobrenatural, medo de demoninho, medo disso, medo daquilo. Eu não quero isso. Eu não quero. A pessoa faz algo mal, foi o inimigo que me fez fazer isso. Não foi o inimigo, foi você que fez isso. Com sua consciência suja, foi você que fez isso. Não foi o diabo que fez isso, não. Quando alguém faz mal para alguém, é a pessoa que faz, não é o diabo que faz mal para ninguém. Quando Adão e Eva comeram a fruta, foram eles que comeram a fruta. A serpente só atiçou, mas foram eles que comeram, eles que quiseram comer. A pessoa que pratica o mal, é ela quem pratica o mal, não é um diabinho, não é uma forcinha. E outra coisa, quando acontecem coisas ruins com a gente, coisas ruins acontecem. Não é o diabinho que fica fazendo as coisas.
O diabo tem muito mais o que fazer. Tem muito mais o que fazer. Ah, é porque fulano, ela foi possuída pelo diabo. O diabo não quer possuir fulano. Fulano não presta porque ele vai querer. O fulano vai querer quem presta. Mas nós estamos com essa mania de colocar o diabo em todas as coisas, de fazer celebrações, exorcismo para todas as coisas. Em tudo a pessoa vê diabo, em tudo a pessoa vê diabo, em tudo é medo. Uma religião do medo, uma religião medrosa. Não é Jesus. Jesus não é assim. Jesus é liberdade, é vida. Então eu queria comentar isso com você na linha da espiritualidade. Nós precisamos crescer na fé. Não dá mais, vai ficar com essa fezinha cheia de medinho. Cheia de medinho. A pessoa tem cada medo besta. Olha, gente, tem gente que tá com medo. Ai, porque meu pai foi na feitiçaria, meu avô foi na feitiçaria, eu tô amaldiçoado, maldições hereditárias, ai, a maldição das gerações. Gente, para com isso. O que o pai fez tá feito, acabou, morreu com ele. O que o avô fez está feito, morreu com ele. Não tem essa história de que o pai, o avô, o bisavô fez tal coisa e eu tô pagando pelo que ele fez, eu tô com uma maldição por que ele fez, e aí tem aquela oraçãozinha, oração para quebras das maldições hereditárias, e isso é fé infantil, é fé de criança, isso é fezinha de quem tem medo, isso não é a fé católica, não é a fé de quem crê em Jesus Cristo, o libertador. Não é, gente. Isso é fezinha de criança, é fé de escravinho, pessoa que é escrava do medo. Eu quero viver sem medos, eu quero ver superar o medo. Então, gente, tá na hora de acabar com essa história. Ai, porque assim, eu vou lá no lugar, ai, Frei, eu tô com uma maldição porque minha avó fez tal coisa. Você não está com maldição nenhuma. A sua vida está ruim porque a vida de todo mundo está ruim nessa economia que não presta, que nós estamos vivendo. Falta de emprego, falta de geração de emprego, não se tem produção, empresas falindo, meios de produção indo para o buraco. É isso. Vai mal? Claro que vai mal. Por isso, fé adulta. Fé adulta nos leva à solidariedade. Solidariedade nos leva a construir meios para que nós superemos o mal. E para isso, fé adulta. Coragem. Está na hora de superar. É triste ver a Igreja Católica imitando outras igrejas. As outras igrejas fazem lá aquelas expulsõezinhas de diabinho, aquela coisa toda, e a gente vê gente católica fazendo a mesma coisa. Gente, isso desanima. Isso desanima. Ainda bem que a nossa fé não é baseada nessas picuinhas, nessas coisinhas bestas. Nossa fé é muito maior, vai muito além dessas coisas todas. A nossa fé é em Cristo. É em Cristo. E por isso, nós temos que expulsar as forças do mal. Mas para expulsar as forças do mal, precisamos de fé adulta. Fé adulta. Os discípulos não expulsaram o mal porque não tinham fé adulta. Eles tiveram que crescer na fé para expulsar o mal. Nós precisamos crescer na fé. Cresceremos com estudo da palavra de Deus, vida de oração profunda em intimidade com Jesus, prática da caridade com os irmãos e irmãs, ajudando os pequenos e fracos, e sentando juntos em comunidade para pensarmos juntos saídas para um mundo melhor. Fé adulta. Fé adulta. Não fique bravo comigo, não fique nervosa comigo, porque falei essas coisas. A fé adulta pressupõe a capacidade de nos questionar. E a minha fé tem sido questionada diante de tanta infantilidade vivenciada em nossas igrejas. Olha, se você botar esse dinheirinho aqui dentro da sua carteira, nunca vai faltar dinheiro, esse dinheirinho de São José. Oh, gente, a gente tá vendo essas coisinhas. Não dá, gente, não dá. Nossa fé precisa ser adulta. Ser adulta. Por isso, então, não se esqueça, o Evangelho faz nossa fé ser fé adulta. Muito amor ao Evangelho
e que eu e você possamos superar todas essas dificuldades que nós enfrentamos no presente, isto é, a fé infantil. Que nós possamos superá-las imitando a Jesus, na liberdade daqueles que carregam a cruz para seguir os passos de Jesus agora e sempre. Que Deus te abençoe e te proteja e que eu e você possamos vivenciar a fé adulta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.